Olá, eu sou Thomas Santana, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre governança corporativa. Hoje nós continuamos os episódios sobre o tema Distressed Assets e temos um convidado muito especial, o André Montuori do BTG Pactual. Demonstrando a relevância do tema para o mercado, o BTG criou uma área específica, a área de Special Situation. O André, diretor executivo da área, vai explicar para a gente um pouco mais do que se trata e o que o investidor está de olho quando o tema é Distressed Assets. Olá, continuando os nossos episódios sobre o tema Distressed Assets, hoje temos aqui o André Montuori, do BTG Pactual, aliás, da área de Special Situation do BTG Pactual. É uma área voltada ao Distressed Assets, demonstrando a importância desse mercado. André, obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui. Vamos começar já a tratar deste tema que parece complicado, mas a gente está aqui para descomplicá-lo. Dá um panorama geral para a gente. O que é o Special Situation? Por que o banco tem uma área específica de investimentos nesta natureza? Thomas, primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho muito legal participar aqui dessa conversa sobre essa temática e sobretudo com bons parceiros como você e o PG Law. Eu acho que trazendo um pouquinho aí desse ambiente, né, do Special Situations, dos Distressed Assets, né? A verdade é que tudo aqui converge para um ambiente de alocação de capital, né? Uma vertical de investimentos diferente do usual, do que assim, o investidor aqui comum está acostumado a observar, a bolsa, renda fixa, etc. Né? Seria uma espécie aqui híbrida entre esses gêneros, tá? Então, o mecanismo aqui, né, enfim, o tipo de ativo que a gente observa numa tese como essa, ele é sobretudo agnóstico, né? Então, a gente pode ter assim, alocações em equity, a gente pode ter alocações em dívida e vamos regredindo, né, para ambientes diferentes, como regra geral, companhias com dificuldade, deals que envolvam inclusive ente público, né? Ativos exóticos de diversas naturezas. Enfim, existe um rol muito amplo aqui em relação a qual a gente pode navegar e para todo tipo de apetite a risco, né? Seja setorial, né? Então você consegue sim ter uma exposição a agro, petróleo, telecom, etc. no ambiente Special Situations, tá? Seja aí, como eu coloquei, risco tesouro, risco erário estadual, enfim. Acho que essa é a mensagem maior, né? Muito embora que como é que posso colocar? A feição aqui seja diferente, distress, Special Situations, etc. Eu vou convergir sempre num cenário que eu estou correndo algum risco, como é que eu posso colocar, mais ordinário, assim, mais conhecido, seja risco país, seja risco atividade empresarial. Então, pelo que você está me dizendo, numa operação natural de um banco, ele fica lá, o gerente sentado atrás da cadeira dele, esperando que alguém bata a sua porta para pedir o financiamento, aí ele vai analisar as garantias, se precisa de um avalista, de um fiador para a operação, enfim, o produto do banco no geral está formado e assim é concedido. Uma posição, acho que talvez mais passiva. Pelo que você estava falando, o Special Situation ele é o contrário, ele é uma operação ativa. Você prospecta a oportunidade, essa oportunidade ela sempre vai envolver uma situação que não é trivial, não é o papai e mamãe normal, e por isso é uma situação especial, daí o Special Situation, na maior parte dos casos envolvendo empresas em recuperação judicial ou até falidas, e daí obviamente o nível de risco ele muda bastante. Acho que seria isso, né? Acho que sem prejuízo, né, de a gente efetivamente estender a mão ali a um cliente que possa estar numa situação de dificuldade. Como regra geral, sim, existe um esforço ativo de prospecção e originação, né? E aí, fazendo paralelo com a tua analogia do gerente do banco, eu acho que do momento que você tem algumas notas adicionais de estresse ali na
na qualidade daquele crédito, o tratamento daquele ativo ele demanda outros remédios, né? Remédios esses em relação aos quais você vai contar com bons advogados, com uma análise financeira muito mais aprofundada, efetivamente um deep dive, né? Que demanda aí todo o instrumental do Special Seeds. E aí nesse momento que a gente entra, né? E busca gerar valor, seja em função de assimetrias que a gente enxerga entre, tendo em vista mecanismos jurídicos, algum valor, né? Que a gente vê que existe ali, mas está escondido, né? Sob aquele véu do estresse financeiro. Então a gente, enfim, procura se postar sempre dessa maneira, sob aí um mandato que a gente preza muito pelo fundamento. A gente vai estudar muito aquilo ali para efetivamente ter clareza do ambiente e dos riscos, e diante disso procurar encontrar ali uma posição assimétrica, né? Que inspire ali naturalmente algum risco, mas um retorno incremental que nos permite tomar esse risco a mais. Isso é super interessante. Pelo que você nos conta, eu entendo que não é só ir atrás do investimento, mas há uma espécie de um trabalho do arquiteto, né? De bolar como esse investimento vai ser para ele caber no bolso do investidor. Então, se uma empresa que, por exemplo, ainda não está em recuperação judicial, mas tem um volume de dívida considerável, mas tem ativos bons, etc., precisa de um financiamento, vocês poderiam até estruturar algo, talvez envolvendo um pedido de recuperação judicial, ou no caso de uma falência, prospectar a venda de uma carteira de ativos, enfim, algo que não esteja na cabeça natural ali dos diversos atores envolvidos, mas que vocês podem trazer como ideia para agregar valor. Acho que é isso, né, que geralmente acontece. Acho que é por aí, né, Tomás? Eu acho que sem prejuízo aqui das demais aí frentes que compõem aí a mesa de Special Situations, olhando estritamente para o ambiente da recuperação judicial, ambiente falimentar, sim, a gente poderíamos nos postar ali quase que num pre-pack, né, com a companhia, tendo em vista ali o que vai ser um plano de recuperação vindouro, né, que venha atender aí um sindicato de credores, uma comunhão ali de credores, né, e pressupondo um alinhamento de interesses, seja ali o retorno ali que é almejado para aqueles credores, seja também a necessidade de você dar um fôlego adicional, né, para a companhia. E aí eu adicionaria o porquê do jogo da recuperação judicial e mesmo da falência, né? Que é muito comum, né? A gente se depara aqui, mas não é mandatório. Nesse momento você tem ali, grosso modo, as cartas na mesa, né? O concurso de credores, enfim, como é que eu posso colocar ali? O jogo está claro, não tem como esconder. É isso, é quase como se você tivesse planilhado ali efetivamente toda a problemática e você consegue navegar ali muito embora um mar revolto, né? Mas um ambiente que tem começo, meio e fim, né? E enfim, cartas do jogo ali meio que bem delineadas, né? E aí você parte para um ambiente de risco, né? E não para um ambiente de incerteza. A incerteza é um jogo que não faz parte aqui desse tipo de mandato. Em termos de rentabilidade, como que é essa situação comparada com o investimento corriqueiro natural de um banco? Qual que seria a rentabilidade esperada num CCB normal e em um investimento de stress assets? Existe esse critério de comparação? Cara, eu acho que é difícil, né, a gente criar aqui um relativo entre ambas as remunerações, né? Tendo em vista que cada uma das estratégias, né, o crédito aí mais ordinário e em relação aí o retorno almejado no Special Seeds, acho que o que eu posso colocar assim como uma máxima que a gente persegue um investimento que ele esteja ali muito bem defendido, né, num cenário ali mais estressado, tá, e com oportunidade da gente buscar um retorno incremental, tá, frente ao que seria ali
a renda fixa, tá? Nesse tipo de trade. Então, eu acho que essa mensagem, muito bem protegido, muito bem seguro, que seja em função de bons ativos, seja em função de um horizonte de geração de caixa daquela companhia. Eu tenho ali uma defesa do meu investimento, estou bem amparado aqui no que a gente chama de loss given default. Eu quero estar bem postado para capturar uma opcionalidade se efetivamente as coisas fluírem bem, e aí ter esse retorno incremental, e aí, enfim, não consigo aqui ancorar para você, mas seria que, enfim, fazer algum múltiplo de dinheiro, basicamente seria o que a gente persegue aqui nesse tipo de estratégia. Eu acho que é uma coisa até natural, né? Se você está emprestando para uma empresa normal, que está em condições tranquilas de mercado, obviamente o risco de inadimplemento ali ele é menor, quase às vezes nulo. Então também as taxas de juros vão refletir isso. Por outro lado, quando você está tratando realmente de um ativo que tem uma particularidade nele, especialmente se você está falando com um devedor que já está em recuperação judicial, pode vir a estar, ou até uma empresa falida, há realmente um adicional de risco ali por trás que precisa ser mitigado e, consequentemente, remunerado também em relação a isso. Mas você trouxe um ponto que me parece a chave dessa discussão. Independentemente disso, vocês estão dispostos a fazer o negócio, desde que ele esteja cercado de padrões, de regras, em última instância, de uma segurança jurídica. Aquilo que permita que o investidor aceite de bom grado correr aquele risco em troca de uma remuneração um pouco diferenciada com negócios normais ou triviais do mercado. Falando um pouquinho desta segurança jurídica, como que vocês estruturam isso? Geralmente há já uma conversa dos assessores de vocês com os assessores do devedor ou de credores envolvidos na operação, para aquilo já sair de um jeito que o mercado entenda como aceitável, ou não, se aguarda o edital de venda, o processo todo para então iniciar esse processo. Como que é um pouco a visão de vocês em relação ao momento de startar um negócio deste? Eu acho que nesse ambiente de stress, né, acho que para quem opera nesse segmento, um princípio que a gente tem, que a gente acredita muito aqui, no bom funcionamento aqui das instituições, né, sobretudo judiciário e legislativo, leia-se, né? A gente faz aqui a gente tem um crivo muito forte de precedentes e também da própria legislação, né? Então a gente realmente gosta de jogar aqui o jogo com o regulamento debaixo do braço, que acho que como as coisas têm que ser feitas, né? E diante aí dessa nossa convicção jurídica, né, muito amparada ratificada por nós advogados externos, por todo o pessoal que compõe as áreas de governança, né, a gente parte para o investimento enfim, dentre os diversos aí instrumentos possíveis, né? Então, operações de finance, uma compra de um NPL, uma compra de um equity, por que não, tá? Vocês podem também se tornar acionistas de determinado ativo. É por aí, o mandato ele é absolutamente agnóstico, né? Então, e contanto que a gente consiga enxergar fundamento financeiro, né, crível, né, que justifique essa razão aí de assimetria que eu coloquei para você, preservação do capital investido e um bom retorno e boas opcionalidades, a gente vai socorrer de qualquer tipo de ferramenta aí disponível na legislação, instrumentos de opção, enfim. Acho que o céu é o limite aqui, ou melhor, o regime jurídico aqui seria o limite. Então, acho que essa é a mensagem. Que legal. É realmente uma special situation. E, bom, já caminhando um pouquinho já para o nosso término,
dá um panorama, e aí acho que interno de vocês mesmo, de que mercado é esse, do que a gente está falando. Por exemplo, desde quando vocês criaram essa área, o que você diria de crescimento em relação a tanto ao investimento como o humano, quantas pessoas eram, quantas são hoje? Você consegue dar uma ideia para a gente disso? Sim. Acho que eu vou fazer uma reflexão muito mais aí mercado como um todo, tá? O Brasil, ele é um país, né, que, dadas aí as nossas idiosincrasias, né, ele de fato ele permite algumas você detectar boas oportunidades, né, e contrapartida disso também é muita instabilidade, né. Então eis que a gente com o tempo a gente vê aí advogados, financistas que operavam em segmentos mais comuns, enfim, o crédito mais vanilla, né, se afeiçoando, né, por esse tipo de segmento. Então, resposta pouco objetiva para você, Tomás. Eu advogava aí há algo como 5, 6 anos atrás e desde que passei a atuar aí no segmento de Special Situations, eu vejo hoje uma multiplicidade de casas, tá, e de instituições financeiras se postando nesse setor. E ao mesmo tempo, seja num ambiente oportunístico de alocação de capital, seja também como vendedores de carteiras, enfim. O skill que você tem aqui, você consegue efetivamente empacotar um pool de ativos que pode soar ruim à primeira vista para vender a mercado maximizando o valor, né? Então, a mensagem aí é que, enfim, de 5, 10 anos para cá, né? De fato, poxa, isso aqui virou um segmento importante aqui e a gente vê diversas iniciativas aí bem bacanas na Faria Lima e pelo Brasil. Ah, que legal, que bom. Realmente é um mercado interessante. Eu acho que é um segmento que o nosso país, as empresas envolvidas precisavam. A gente sabe que um processo desse, seja uma operação ou até uma falência, não tem fim, não tem sucesso sem dinheiro novo, né? O famoso dinheiro novo. Então, saber que o mercado hoje já olha esse segmento com bons olhos e está amparado aí em precedentes, em situações que já dão, né, uma confiança jurídica para fazer o investimento, a despeito de todas as incertezas que nosso país ele sempre tem, né? Já teve quem dissesse que no Brasil nem o passado é certo. Acho que a gente está conseguindo aí, pelo menos desde 2005, né, com a lei de falência e operação judicial, trilhar um caminho interessante para trazer um fundamento bacana para o mercado, para a estrutura de negócio que a gente tem. E acho que o sucesso da área de Special Situation lá do banco é um exemplo claro de que realmente fazendo direitinho dá para fazer bem e trazer o famoso ganha-ganha para todos os atores envolvidos aí, o credor, o devedor e também o investidor, que é quem está entrando com o dinheiro e dando a solução para o negócio. Eu acho que a colocação é perfeita, Thomas. Eu gosto muito de enxergar esse business como efetivamente um ator financeiro estendendo a mão ali para o empresário, né? Um cara que está numa dificuldade, tá? E cara, um jogo que envolve uma diversidade importante de stakeholders, né? E que é um tanto quanto difícil de você conseguir gerar um alinhamento de interesses. Em isso acontecendo, né? Eu acho que a gente atinge ali o que foi, né? O espírito do legislador, enfim, que propôs ali a lei de falência. Então, a atuação aqui do investidor, ela é basicamente um catalisador, né, de um processo que poderia ficar inerte. E aí, se você trouxe o ganha-ganha, a leitura aqui, para um caso como esse, que a inércia ela o perde-perde, né? Então, eu acho que é esse o paradigma que a gente quer quebrar aqui. Legal, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, hoje saem daqui muito mais informados sobre o tema, que não é trivial, mas realmente
interessante. Para continuar acompanhando esse e outros temas, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do PG Talks. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, onde estamos como PG Law, PGLAW. Se tiver dúvidas ou quiser debater qualquer um dos temas que aqui foram discutidos, ficaremos muito felizes também em conversar com vocês através do e-mail info@pglaw.com.br. Muito obrigado e até a próxima.